para a vida cristã, queridos, eu fico me perguntando, o que falta para que a gente dê aquele próximo passo? E como próximo passo, eu quero dizer o seguinte: fazer a vida cristã ter o significado que a palavra de Deus dá a ela. Eu tenho absoluta certeza, eu já disse aqui, que muitos de vocês vivem aquém, não além, aquém do que vocês poderiam viver na relação com Deus. Parte é porque vocês ainda não entendem que o que muda a nossa vida, a nossa história, não é o conjunto ou a quantidade de coisas que eu acumulo na minha cabeça. Conhecimento é importantíssimo, saber das coisas é maravilhoso, eu sou apaixonado por estudo. Eu brinco com a Ana, vou fazer 52 anos de idade daqui uns dias, se Deus me permitir. Se eu pudesse, eu voltaria para a faculdade. Eu amo estar perto de lugares que se pensa, eu amo ler, eu sou vidrado com conhecimento. Mas o que muda a minha história ou a sua história não é a quantidade de conhecimento que eu armazeno aqui. Não é, irmãos. O que muda a minha e a sua história é o que eu decido fazer com estes conhecimentos que eu adquiro. Conhecimento adquirido que não vem para a prática, ele não é apenas um desperdício do seu tempo, como ele é até uma possibilidade jogada fora. Porque a Bíblia diz assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Ou seja, se eu sei adquirir conhecimento, e por isso que eu ouvi a palavra de Deus, é algo muito sério, muito sério. Porque você poderia dizer o seguinte: eu era desculpável por não saber. A partir do momento que te é anunciado, você se torna indesculpável, porque você adquiriu conhecimento, você sabe agora o que fazer. E se você, sabendo o que deve ser feito, escolhe não fazer ou tomar uma outra direção, você comete pecado, segundo a palavra de Deus. Mas não é só pecado, é que a sua qualidade de vida deteriora, é que as suas relações são frágeis, é que a forma com que você sustenta o seu mundo fica facilmente abalável. Por quê? Porque você sabe o que deve fazer e não faz. E pensando no porquê que as pessoas, sabendo, não fazem, eu acho que tem uma coisa que nos falta: coragem. Coragem. Porque se eu sei e não faço, e você pode dar outros nomes para isso, mas eu creio que uma coisa que transformaria muito a nossa história é se nós tivéssemos coragem. Tem muita gente que diz assim: eu sou corajoso. Acha que corajoso é entrar num lugar escuro. E tem medroso aqui, viu, gente? Irmãos, essa igreja aqui à noite, com as luzes apagadas, ela é escura. Escura. E eu já passei susto em gente aqui, que você descobre onde é que a pessoa está. Tem nego aqui que, nossa, meu Deus do céu, morre de medo. Tem gente que diz: eu tenho coragem, eu falo o que precisa ser falado para os outros. Acha que é corajoso demais, porque ele, se tiver que falar, eu falo mesmo, eu olho na sua cara e falo. Ó, tem eu falando aí também. Está vendo? Eu estou duplo. Tem gente que tem coragem e fala assim: olha, eu se precisar eu arrebento, eu vou lá e resolvo o problema. Bato, sou bravo, eu sou corajoso. Mas engraçado que não tem coragem de dizer: me perdoe. Não tem coragem. Não tem coragem de dizer: eu estou errado. Não tem coragem de olhar para a esposa ou para o marido e dizer: meu bem, eu acho que tem uma falha aqui que é minha. Não tem coragem. Não tem coragem de dar um abraço num filho, numa filha. Não tem coragem de se transformar num menino por alguns segundos para fazer o mundo de um menino ser marcado com algo que mais nunca ele vai esquecer. Tem gente que tem muita coragem, tem coragem de enfrentar os outros. Não, me põe lá na frente que eu falo o que tem que ser feito. Sou corajoso.
mas não tem coragem de sentar sozinho num canto silencioso e fazer uma análise da sua alma, porque tem medo de olhar para você mesmo. Não tem coragem de entender que isso aí, essa pessoa que você vê no espelho, que está sentado do seu lado, ela não é apenas essa pessoa. Eu acho que não tem uma doença, eu não sei se eu posso chamar de doença, para não ofender, uma debilidade que seja mais universal do que a bipolaridade hoje. A maioria de nós aqui, se não a totalidade, nós somos bipolares. Não porque a gente vai de um extremo ao outro com a facilidade apenas, é porque a maioria de nós vive dois extremos, dois opostos, e que nós não temos coragem de encarar para descobrir quem é quem dentro dessa pessoa aí. Tem uma outra. Dentro de você tem uma outra. Que você nunca teve coragem de parar para olhar. Essa pessoa que tem vícios e que é dominada por eles. Essa pessoa que é cheia de ira. Essa pessoa que é dominada por desejos e por inclinações que deveriam ser refreadas. Essa pessoa que tem uma compreensão sobre a vida e sobre Cristo e sobre Deus, que é completamente deturpada do que as Escrituras Sagradas ensinam, está aí dentro de você. Então, antes de você disser que é corajoso porque te falta aquele elemento limitador das nossas ações, que difere o temeroso do corajoso, na nossa definição, eu queria saber se você realmente é corajoso para fazer coisas tão simples quando, por exemplo, olhar para o seu filho e dizer: filho, papai errou com você, você me perdoe. Ou corajoso para olhar no espelho, só você, olhar no espelho e dizer: Manuel, que formatação da vida é essa que você está criando para você? E ficar te olhando nos olhos. Se o do espelho responder, você corre, porque Deus... Mas ficar te olhando nos olhos, num diálogo que transparece a alma. Quem é corajoso para fazer isso? Eu estou absolutamente seguro de que se nós quisermos, aqui esse auditório hoje de manhã, quiser fazer transformações significativas na sua vida, cada um de nós precisamos ter coragem. Eu queria que vocês assistissem um vídeo rapidinho e eu vou explicar para vocês sobre ele. To find hope. And I remember I prayed a prayer. It was short, but I feel, looking back now, it was life-changing. I said, God, if I can't die, please show me how to live, because I cannot do quadriplegia. So you're going to have to show me how to live. And the next morning, April, when my sister Jay came into the bedroom, I found the courage to tell her to open the drapes, turn on the light, get me up in a wheelchair, and get me out of that bedroom. And it was a big, big, big step for me. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa mulher. O nome dela é Johnny mesmo, porque ela pegou o nome do pai, Joni Eareckson Tada. Ela quebrou o seu pescoço quando ela tinha, se não me falha a memória, 17 anos de idade. Deu um mergulho, calculou errado a profundidade da água e bateu com o pescoço no fundo e o pescoço dela quebrou. Ela é quadriplégica. Se você vê algum vídeo dela que ela está movendo os braços, você repara que ela tem uma tala, uma presilha daqui da mão até atrás no braço. Ela faz movimentos involuntários com o braço. Mas é uma mulher fantástica. Durante a minha vida cristã, eu a ouvi diversas vezes. Porque quando ela ficou paralítica, quadriplégica, ela pediu a Deus para morrer. Jovenzinha. Imagina, ela é uma mulher bonita, deveria ser muito mais bonita quando era jovem. E ela fez essa oração que ela conta ali. Há outros vídeos dela que ela expande nessa oração, o que ela falou com Deus. Mas quando ela foi levada, ela passou 1 ano e meio num hospice, sendo cuidada como alguém. Ela falou: você sabe o que é você ter 17 anos de idade,
achar que você é a mulher mais bonita, a garota mais popular da escola, e no dia seguinte você precisar de alguém para limpar o seu bumbum, para colocar a comida na sua boca, para te virar, porque um lado seu está adormecendo, você não tem força para virar, de alguém para coçar o seu nariz. E aí ela disse que quando ela foi para a casa da irmã dela, que a irmã dela que a achou, a forma com que ela foi encontrada quando ela deu o mergulho foi algo miraculoso. Ela levou ela para casa, ela pediu: me põe num quarto, baixa as cortinas, apague a luz, ligue o ar-condicionado e me deixe. Mas ela diz que ela fez uma pequena oração, vocês ouviram? Ela disse assim: God, if I can't die, se eu não vou morrer, please teach me how to live. Me ensina a viver, por favor. Porque eu não consigo ser uma quadriplégica. E ela diz que aquilo foi um big step forward. Como vocês ouviram, um passo enorme adiante que ela deu. Porque vocês sabem quem é essa mulher, irmãos? Essa mulher lidera, se não o maior, um dos maiores movimentos nos Estados Unidos, no mundo, para ajudar pessoas que acham que a sua vida perdeu o significado porque ficaram paralíticos. Ela já salvou a vida de milhares e milhares de pessoas que queriam cometer suicídio, de pessoas que moravam em países onde eles poderiam fazer a opção por morrer, por causa de uma deficiência física. Vou sugerir um filme para você, vou sugerir uma caixa de Kleenex, e vou sugerir aos homens que não assistam perto das mulheres, porque ela vai pensar: ai meu bem, você está chorando? E vai tirar toda a graça de você chorar. Chama-se Me Before You. Querido, assista a hora que você estiver disposto a derramar até a última lágrima que tiver dentro desse zóio seu aí, ó. Mas é a história de um rapaz que ficou quadriplégico. Não vou contar para vocês não, mas a história é assim porque ele fica paralítico, quadriplégico, no primeiro minuto do filme, e a história tem que ser nisso, só para você poder entender. Me Before You. Vale a pena. Essa mulher teve coragem de dar um passo na vida dela que mudou a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Agora, sabe, entre tantas, uma que me espanta tanto nela, ela deve ter hoje mais ou menos, talvez 60 anos de idade, 50 e poucos, 60 anos. O interessante é que eu posso errar nesse dado, porque eu sigo a vida dela há muitos anos, mas eu posso errar um pouquinho nesse dado. Ela deve ter mais ou menos 37, 38 anos de casada. Casou-se com Ken Tara depois que ela já era quadriplégica. Agora, quantos de nós que caminha, que fala, que mexe com a boca, com os pés, com as mãos, e não conseguimos, não temos coragem de sustentar um casamento por 5, 10 anos? 30 e tantos anos casada. E eu vi um depoimento do marido dela, que ele disse o seguinte, que um dia lá, pelos terceiro ano de casado, ele tinha que virá-la várias vezes na cama, e ele dormia pouco à noite, tinha que trabalhar no outro dia. Nessa noite em particular, ele teve que virá-la umas 5 vezes ou 6 na cama. E ele sentou-se na cama e ele falou com ele mesmo, mas ela ouviu, ele não viu o que ela estava ouvindo. Ele falou assim: God, I feel trapped. Senhor, eu caí numa armadilha. I feel trapped. I am tired, just tired. Estou cansado, só cansado. I don't know if I can do this. E ela ouviu. E ela, do jeito que estava, virou para ele e falou assim: If you feel trapped, imagine how I feel. Irmãos, quantos de nós, queridos? Pernas que andam, braços que se movem, bocas que podem falar o que quiser, olhares que comunicam, nós não somos capazes de sustentar uma relação que teve um atrito. Nossas relações não sustentam a gordura a mais. Nossas relações não são capazes de se sustentarem por causa de uma queda de cabelo. Nossas relações não se sustentam mais por causa de uma diferença de como deve se comportar, sei lá, na mesa.
Quantos corajosos que não têm coragem de enfrentarem, que na verdade, o que precisa acontecer é você decidir viver segundo o Evangelho de Jesus. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, ou de temor, ou de medo, como aparece em algumas traduções, mas de fortaleza, ou de ousadia, ou de coragem, como aparece em outras traduções, e de amor e de moderação. Coragem. Jesus disse em João 16:33, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo. E aí as pessoas me dizem, mas o que isso quer dizer com coragem? Que tal você ter coragem para ter aquela conversa que você está adiando? Que tal você ter coragem para você fazer aquela ligação? Que tal você ter coragem para tentar novamente? Tentar mais uma vez. Ter coragem de não desistir. Que tal você ter coragem para dar uma olhada na sua história de vida? Ser capaz de dizer, Manuel, você reage assim porque teve um costume histórico de reações assim. Que tal você ter coragem para te olhar no espelho? Por que você não tem coragem de se identificar como discípulo de Cristo? Por que você não tem coragem de dizer, eu sou de Cristo? Não é assim, eu sou daquela igreja. Não, eu sou de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Por que você não tem coragem de se identificar? Por que você não tem coragem de assumir que você pertence a uma igreja? Esta ou qualquer uma outra? Você simplesmente dizer, eu pertenço a esse povo. Esta é minha igreja. Por que você não tem coragem? Que tal se você pensasse em atos de coragem desse estilo? Por que você não se torna membro de uma igreja? Por que você não tem coragem de servir nessa igreja, de se envolver, de se dar, de se entregar? Você que é tão corajoso para dizer tudo o que pensa, na hora que pensa. E ainda tem gente que fala assim, não aperta o botão errado não, porque eu falo. Mas se você é tão corajoso assim, por que você não cria coragem para fazer algumas dessas coisas que eu estou te sugerindo? Por que você não cria coragem de mudar alguns comportamentos em você que você sabe que não deveria estar aí mais? Por quê? Por que você não cria coragem de amar só uma mulher? Só uma. De amar só um homem? Por que você não cria coragem de dizer que o seu corpo pertence a apenas uma pessoa? Por que você não tem coragem de dizer que a prioridade da sua vida... E me ouçam, irmãos, eu louvo a Deus pela prosperidade de cada um de vocês. E olha, eu oro, Deus é minha testemunha, eu oro por vocês, eu oro pelos seus businesses, eu oro... Como é que você sabe, pastor, o que eu faço? Não, eu oro, eu tenho uma lista da igreja que eu carrego na minha pasta, de umas 10 folhas. E eu ponho as minhas mãos e eu oro, eu intercedo, eu peço a Deus vitória, eu peço a Deus prosperidade, eu peço a Deus para você. Eu quero que você fique multimilionário. Diz amém, é isso, você recebe esse negócio que é bom. Ó. Eu quero. Às vezes até você se lembra de mim quando entrar no paraíso aí, né? Desse aí. Mas por que você não tem coragem de dizer para você que a vida não resume em você se tornar só um multimilionário? Por que você não tem coragem de dizer para você mesmo que você está correndo atrás de tudo que te interessa, mas você não está correndo atrás de tudo que você deveria estar correndo atrás? É esse tipo de coragem. É por isso que eu estou dizendo para vocês, porque eu acho que falta muito. E aí eu pensei o seguinte, como é que eu posso ajudar vocês para, em pouco tempo, você sair daqui com algo que possa te impulsionar até essa coragem? E eu vou te dar 3 conceitos para isso. O primeiro deles, se você quer viver de forma corajosa, tenha coragem de reconhecer os seus pecados. Você pode dizer, pastor, isso é básico. Não, eu não estou dizendo como aquela
proposta que nós temos, até mesmo de justificar as próximas atitudes que nós teremos, dizendo assim: eu sou pecador mesmo. Não é isso, não. Eu estou dizendo uma viagem para o interior da nossa alma, do nosso coração, onde a gente enfrente sozinhos o monstro que existe dentro de nós mesmos. É aquele olhar onde você não só identifique, mas você coloque o dedo e diga: Manuel, é isso aqui, precisa de mudança. É desse tipo. Porque é muito comum, eu contei aqui no primeiro culto, essa história ela é tão hilária que às vezes eu tenho vergonha de contá-la. Quando a nossa igreja estava lá atrás, no início, nós nos reuníamos numa congregação num prédio bem pequenininho, lá no norte de Framingham. Tinha uma pessoa que frequentava a nossa igreja, e frequentou nos primeiros 2 anos e meio, 3 anos da nossa igreja. Um momento de muita luta, de muita incerteza, tentando plantar a igreja, era muita coisa. E um dia ele chegou para mim, e como diz um amigo meu, um pastor, ele fala assim: olha, quando você está plantando uma igreja, o desejo de ver crescer é tão grande, que quando vem uma mulher grávida, você conta que veio 2 no culto, né? Então era daquele jeito, perder uma pessoa era perder um tesouro. É até hoje, para mim, eu sinto até hoje, mas ele chegou para mim depois do culto e falou: pastor, não venho mais na igreja não. Eu perguntei: o que aconteceu? Você teve atrito com alguém, alguma coisa? O que foi e tal? Irmãos, sem tirar nem pôr uma vírgula, ele olhou para mim e disse assim: o senhor não consegue me fazer chorar mais. Falei assim: como assim? Porque eu fiquei meio... Como assim? Ele falou: não, eu venho aqui no culto e o senhor já não é capaz mais de mexer com as minhas emoções para me fazer chorar. Aí para você ver, até hoje eu estou pensando nesse negócio, né? Acho que eu preciso de cura interior. Deve ter uns 14 anos, 13 anos esse negócio. Mas eu fiquei tão chocado na época. Por quê? Por que ele não falou assim? Não, eu estou vivendo uma vida tão fria e distante de Deus, que nada que é falado nesse lugar reverbera mais no meu coração. Que as minhas emoções estão tão blindadas e cauterizadas com uma vida sem significado, que ver o mover de Deus no meio das pessoas é tomado por mim como algo banal. Por que ele não disse o seguinte: sou eu que não tenho tempo de quebrantamento diante de Deus, para que a menção de qualquer hora que o nome de Deus for feito, eu me quebrante? Por que ele não disse isso para mim? Porque nós não temos coragem de encarar que é isso. Então a gente, como ele fez lá, e eu faço tantas vezes, e você faz tantas vezes, ao invés de mergulhar na minha alma para encarar o monstro que habita no meu coração, eu crio subterfúgios para não ter que lidar com isso. Você quer ser um homem corajoso? Não diga assim: eu bato, eu quebro, eu arrebento, eu falo. Fala assim: eu vou ter coragem de olhar para mim mesmo. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos, irmãos, que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Por que você não tem coragem de dar uma mergulhada aí e ver quem você realmente é? E a partir dessa percepção, trazer isso para diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Agora, como que eu vou confessar algo que eu não tenho clareza? Como é que eu vou confessar algo que não está patente? Como é que eu vou confessar algo que eu não tenho ciência? E como é que eu vou abandonar aquilo que eu não entendo, que é erro meu? Não é apenas força da sociedade onde eu estou, não é apenas ingerência da minha esposa ou do meu marido, são as inclinações do meu coração. Quantas vezes eu já corrigi irmãos aqui da igreja que eu digo: rapaz, você estava olhando para a menina e eu vi você olhando. Ela falou: pastor, mas você também viu a roupa dela? Quer dizer, ele nem sequer disse assim: poxa, é mesmo, ato falho, fui pego no contrapé. Qual foi a desculpa? Você viu a roupa dela? Então, fazer esse mergulho e dizer: Senhor, isso aqui sou eu. Isso te torna um homem corajoso, uma mulher corajosa, que tem coragem de encarar o maior monstro da história, que tem o seu próprio nome, e levá-lo para a cruz do Calvário e dizer: Senhor, eu preciso de redenção.
Eu preciso de salvação, amém, irmãos? Se você quer viver de forma corajosa, eu vou te dar um outro conceito, o segundo. Defenda o que é certo. Você pode dizer, pastor, mas eu faço isso. Nós vivemos num mundo de proposta de sermos politicamente corretos, de que a gente não fala aquilo que não tem nada a ver conosco. Eu li uma estatística, irmãos, assustadora, já tem algum tempo, e ela se refere a 10 anos atrás. Não sei se a história é a mesma hoje no Brasil. Quer dizer, não tem 10 anos que eu li a pesquisa. A pesquisa foi realizada há 10 anos atrás. Do índice de violência doméstica no Brasil. E as razões pelas quais a violência doméstica era tão pouco combatida. Sabe qual foi o número 1? Por uma razão. Quando eu cresci, e você talvez teve a mesma experiência, eu escutei várias vezes uma frase assim: briga de marido e mulher, ninguém dá palpite. Aí o cara estava lá surrando a mulher em defesa, e os covardes, todo mundo ouvindo os choros, os gritos, a dor, e ninguém fazia nada. Porque não tem nada a ver comigo. Você pode dizer, não, eu não, isso me dá repulsa, um negócio desse. Eu vou falar. Mas por que você não avisa a pessoa que é tão próxima de você aí, que o caminho que ele está escolhendo na vida vai conduzi-la à morte? Por que você não ajuda o seu colega de trabalho, o seu amigo da escola? Por que você prefere dizer o seguinte: eu não tenho nada com isso, não é o meu problema, eu vou abrir essa caixa de Pandora? Eu é que vou mexer nessa caixa de abelha? Deixa eu, já tenho problemas suficientes. Irmãos, vamos ser sinceros, é o que nós falamos a maioria das vezes ou não? Vocês acreditam que eu já cheguei ao ponto de dizer para a Ana, minha esposa, eu não vou mais falar do erro dos outros? Vocês acreditam que eu já falei isso para ela? Eu não vou eu cheguei e falei, como pastor, assim, morreu, eu faço o enterro. Por quê? Pelo cansaço e a desilusão de abrir caixas de Pandora. Quantos amigos eu perdi porque eu disse, rapaz, esse negócio é de morte. Quantas pessoas dessa igreja eu perdi por dizer, você não está vendo que o seu coração nunca conheceu Jesus? Você não está vendo que você é promíscuo? Você não está vendo que você é um doido? Você não está vendo que esse caminho está errado? Sabe o que aconteceu? Quem perdeu foi eu, no sentido da relação. Então, um dia eu cheguei para a Ana e falei, meu bem, você quer saber o seguinte? Meu papel é ensinar o evangelho do púlpito daquela igreja, e isso eu vou fazer com dedicação. Agora, o nego quer meter os pés pelas mãos? Pode. Se for para o hospital, eu visito. Se morrer, eu enterro. Pronto. Irmãos, estou confessando para vocês, já fiz isso. Eu estava me acovardando do meu chamado. Não é que Deus chamou a mim e a você para sermos juízes da vida dos outros, sair trompeteando na vida dos outros, não. Mas o seguinte, por que eu e você não assumimos que nós precisamos de coragem para dizer o que é certo e o que é errado e fazer diferença entre uma coisa e outra apenas? Meu amigo, eu te amo, mas esse caminho seu é de morte. Meu bem, minha querida, meu irmão de igreja, meu colega de trabalho, não é para isso que Deus te criou, não é esta que é a proposta do evangelho. Por que nós não temos coragem e a gente prefere fazer o seguinte, deixa, cada um sabe o que deve fazer da sua vida. Isso não é coragem, isso é covardia. E eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós, que quer viver de forma corajosa, não só precisa olhar para os nossos corações, mas nós precisamos olhar para as nossas omissões. Olha o que Deus disse à nação de Israel por intermédio do profeta Ezequiel. Lá aparece a palavra atalaia. Atalaia significa anunciador. Capítulo 3, versículo 18 diz assim: se eu anunciar ao homem mau que ele vai morrer, e você não avisar esse homem mau, para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá, como pecador. Agora a frase final desse versículo, em mim, me provoca muito medo. Mas você será responsável pela morte dele. Engraçado que eu fico pensando se vai ter jeito de eu dizer para Deus, eu falo assim, mas sabe o que é? Eu não queria meter a mão.
povo é complicado, Senhor. O Senhor que criou esse negócio. Tem gente que fala assim, né, aqui o pessoal que lida com muitos funcionários fala, pastor, peão não é gente não, você não sabe que bicho que é aquele, não fala. Então eu vou chegar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor não sabe o que é gente não. Eu acho que na hora que o Senhor criou, o Senhor esqueceu de dar um arroxo a mais no parafuso que regulava tal coisa. Irmãos, não vai ter isso. Não vai ter isso. Vai morrer de todo jeito, fazendo certo ou fazendo errado. De todo modo, fazendo certo ou fazendo errado. Mas se você vê o homem mau no seu caminho de iniquidade e não o avisar para que ele tenha a possibilidade de mudar, você será responsável pela mão dele. E é por isso que eu não quero omitir. E é por isso que eu quero dizer hoje, não que você seja um homem mau, vocês são todo mundo pessoas maravilhosas, boníssimas, quase perfeitas, mas eu preciso avisar você que você tem que ter coragem, não só para enfrentar o seu próprio coração e pedir a Deus que de você tenha misericórdia, que você não brinque de ser membro de igreja, que você realmente seja um homem ou uma mulher de Cristo, mas eu também preciso te dizer, tenha coragem de dizer para a pessoa que está perto de você, não faz isso, não é assim. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, nós podemos fugir das nossas responsabilidades, mas jamais podemos fugir das suas. Eu posso omitir, posso. Eu posso fazer vistas grossas, eu posso dizer que não quero, mas eu terei que lidar com as consequências das minhas escolhas mais cedo ou mais tarde. Entendem o que eu estou dizendo? Então deixa eu terminar. Terceira proposta para você viver de forma corajosa. Se identifique como discípulo de Cristo e viva como tal. Fale de Jesus para as pessoas. Anuncie o seu Senhor e o seu Salvador. Coragem para dizer o seguinte, eu sou de Cristo. Irmãos, eu contei aqui no primeiro culto, quando nós estávamos sonhando com o Spark, e naquela época, eu estou vendo a Patrícia lá atrás, o Mateus saiu ali, Tiaguinho, Vanúbia, Daniel e Érica, a gente só sonhava com fazer alguma coisa que nós não sabíamos como é que seria, nós não tínhamos a forma de fazer nada e tal. E eu fui tomar um café com um pastor amigo, e eu vou dizer uma coisa aqui, só para eu poder explicar, depois você vai entender, ele é um negão, e aí nós fomos tomar um café no Starbucks, sentamos lá numa mesa, eu e ele, e conversando, e falando dos desafios, e lotado o Starbucks, assim, ó. Lotado, e você sabe as mesas à distância que tem, né? Se você fizer assim, você acerta o vizinho. Aí, numa determinada hora, ele falou assim, vamos orar por isso? Eu falei, vamos. Eu estou achando nós vamos dar a mão. Senhor Jesus, ajuda aí. Amém. Por isso que eu citei que ele é negão. Irmãos, pensa num negócio dentro do Starbucks. Porque vocês sabem que o African Americans, eles têm um jeito assim de falar, e quando é para orar, então eu estudei na minha classe, no meu curso de doutorado, um dos meus melhores amigos era um negão. E ele falava assim, Manuel, você precisa pegar os hoops aqui dos African Americans, que é esses arrancos que eles dão, né? Esse homem começou a orar lá, aí eu pensei, já aziou tudo mesmo, eu vou junto. Fizemos o maior barulho no negócio, irmão. Acabamos a oração, pega um copo de café, está conversando, tinha um casal sentado assim do lado. A mulher falou assim, are you guys Christian? Senhora. Are you guys a minister? Sim, senhora. Escuta, irmãos. A mulher virou e falou assim, you guys should get all the money you need to develop that project. Vocês deveriam conseguir todo o dinheiro que vocês precisam para esse projeto aí. E aí ela começou a falar, esse projeto é lindo, com adolescentes, com crianças. Eu vou orar para que vocês consigam o que vocês precisam. Por que a gente tem vergonha? Nós não temos coragem de testemunhar quem somos. Somos de Cristo.
Não essa coisa afetada, adoecida, enlouquecida que tem aí fora, que a pessoa acha que é ser cristão. Não, sou de Cristo Jesus, minha vida é dele, os valores que me regem vêm dos conceitos do céu. Eu quero viver dessa maneira, da maneira que você vive. Mas com os valores do céu. Por que tem vergonha? Vergonha de falar, de pregar. A pessoa está do seu lado, você não fala de Jesus. Aí você pode dizer assim, pastor, mas é porque a fama aí fora está ruim. Eu sei que está, irmãos. Eu sou pastor. E eu escuto cada coisa que até eu fico com vergonha de mim, às vezes, da profissão. Eu estava numa oficina um dia, cheguei e tinha um cara assim de costa, com uns dois, mas metendo o pau em pastor, em igreja, aquele negócio tudo, e eu cheguei, né? Porque tinha que ir, já estava lá. Aí o de lá, acho que querendo parar a conversa, falou assim, oi pastor, beleza? O cara que estava falando estava de costa para mim, né? Aí virou e já logo falou, pastor, desculpa aí, mas, ó, eu pastor, igreja, esse trem para mim. Falei, escuta, você conhece, desculpa, eu também vou citar a profissão, gente, só porque era o lugar que nós estávamos. Você conhece mecânico desonesto? Ele falou assim, conheço. Eu falei, eu conheço uns que são pilantra, picareta, que troca peças sem precisar, que inventa estrago para ganhar seu dinheiro, ou raça ruim. Mas você conhece alguém que presta? Ele falou assim, conheço esse aqui. Eu falei assim, então, eu também sou um pastor diferente do que você falou aí. Eu não posso ficar calado e aceitar você me enquadrar em tudo. Eu conheço médico que não presta, eu conheço peão de obra que não presta, eu conheço mecânico que não presta, eu conheço todo mundo que não presta e que tem gente que presta. Agora, se a sua experiência foi essa, por que você não procura ter experiência com quem presta? Irmãos, para que ter vergonha? Eu sou de Cristo, eu amo o meu Senhor, eu prego o Evangelho. E enquanto Deus me permitir, eu quero pregar o Evangelho com dignidade. Mas eu quero poder dizer para as pessoas que o que elas precisam é de Jesus. Não tem outra coisa. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, irmãos, pois Cristo mesmo deixou-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Nós somos, irmãos, pesa sobre nós a responsabilidade de falar de Jesus para os outros. Por que você não tem coragem de falar? Aí você pode dizer assim, mas tem gente mais falando. Falei, então por que você não fecha essa boca sua e faz? São Francisco de Assis disse o seguinte, vá e pregue o Evangelho. Se for preciso, use as palavras. Se for preciso. Aqui nessa igreja tem um casal que tem um filho. E eu não pedi permissão a eles, por isso que eu não vou citar o nome do menininho. Mas eu vibrei o dia que eles veio me contar esse caso. O menininho, tamanhozinho, estava falando demais de Jesus na escola para os amigos dele. Escola secular, aí chamaram os pais. Tem que mandar o menino parar de falar para Jesus aí. Falar de Jesus para os meninos. Ele fala para todo mundo, professora, menino, colega, tudo. Passou na frente dele, o menino pá em cima. Desse jeito. Aí os pais se desculparam com a professora, com a diretora lá, sei lá quem era, pegou o menininho, entrou no carro, pararam o carro. E foram corrigir o menininho que não podia fazer aquilo. Irmãos, eu ouvi do pai e da mãe do menininho junto. O menininho olhou para ele e falou assim, se eu não falar para os meus amigos, quem vai falar? Por que nós não temos a coragem de uma criança dessa? Por que você não tem coragem? Você que é tão corajoso, que fala sem pensar, que vai onde estiver aqui, por que você não tem coragem só de dizer para uma pessoa que Jesus o ama, que ele precisa de salvação? Testemunha da sua fé através de atos de amor, através de palavras também, mas através de atos de serviço, de cuidado, de atenção. Por que você não tem essa coragem? Por que você não se torna corajosão assim? Aí você pode dizer, como é que eu posso fazer isso? Vou encerrar para vocês agora. Como é que eu adquiro essa coragem? A Bíblia tem um versículo que diz o seguinte, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lhe lance em rosto, mas ser-lhe-á concedida. A Bíblia fala que nós podemos pedir e dar-se-vos-á. Por que você não pede a Deus coragem para ser cristão? Coragem para ser cristão. Agora, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês por experiência própria. Tudo na vida que você pedir. Aliás, antes de eu contar isso, quando nós éramos bem mais jovens, eu mais a Ana, ela era mais velha que eu, todo jeito, lá atrás mesmo, mas nós éramos jovens.
ela ficava orando, pedindo a Deus paciência. A Sara era pequenininha e era o Cross da Campina, que é a menina. A Ana ficava pedindo paciência. Aí tinha um senhor na igreja que a gente frequentava, falava assim: irmã, não perde paciência para Deus, não. Não perde paciência. Ele falava manso. Não perde paciência, irmã. Porque quando você perde paciência, Deus dá provação, irmã. E é isso que eu quero dizer, querido. Tem gente que acha que vai pedir coragem para Deus e ele vai ter uma transformação hulkariana, mais ou menos assim. Ficar verde, aquele negócio. Você vai pedir coragem para Deus, Deus vai meter um tanto de problema na sua frente para ver se você tem guts. Pede a Deus para você ser amoroso. Parece que ele levanta o inferno inteiro para botar no seu caminho. Ele cata, pinçada das pessoas mais problemáticas do universo e põe perto de você e fala: você não pediu amor? Eu pedi amor, não pedi praga. Experiência própria, querido. Você, watch out, o que você pede? Estou falando para vocês. Agora, você quer coragem? Peça para Deus. Peça para Deus. Peça para Deus te dar coragem de você viver de forma digna do Evangelho, de você realmente se converter, realmente, de você deixar de ser frequentador de igreja. E aí eu vou ler uma oração que alguém fez, né? Alguém se antecipou e fez essa oração, eu vou só passar para vocês. Um momento da minha vida em que eu precisei pedir a Deus diversas coisas. E sem saber muito bem como fazer, fiz a seguinte oração: Senhor, eu preciso de algumas coisas para viver. E eu pedi força para Deus. E Ele me deu dificuldades que iriam me fazer pessoa mais forte. Eu pedi coragem a Deus e Ele me deu situações para eu enfrentar e superar. Eu pedi sabedoria a Deus e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade a Deus e Ele me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu poder ajudar. Eu pedi favores a Deus e Ele me deu oportunidades. Sabe? Eu não recebi nada do que eu pedi, mas recebi tudo que eu precisava. Quem sabe Deus levanta você com coragem aqui hoje de manhã, irmãos, para algumas coisas que precisam ser feitas na sua história, na sua vida. Seja a nível pessoal, seja relacional, seja conjugal, seja de convivência dos seus irmãos. Eu não sei, Deus sabe. Deus sabe. Mas quem sabe hoje? Vamos orar? Senhor Jesus, te damos graça, porque o teu amor e a tua misericórdia, Deus, são maravilhosos. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. E é por isso que nós precisamos ter coragem, Senhor. Porque no momento mais negro, mais triste, mais angustiante da história do nosso Salvador, Ele teve coragem de dizer: Pai, é possível passar essa hora?